Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui para analisar, para comentar um determinado jogador, pedido dos nossos membros aqui do Razão Tricolor. Matheus Fernandes, volante barra meia, vinculado ao Palmeiras, 23 anos, volante versátil, rápido, bom passe. E eu trago aqui algumas informações sobre esse jogador. Trazemos aqui no mercado da bola opções, discutimos, debatemos, como vocês gostam de falar sobre esse assunto, de debater, de conversar. E o escolhido do vídeo de hoje é Matheus Fernandes, porque muito se tem falado sobre ele, foi inclusive ventilado aí pelo Instagram 4 Linhas, que ele estaria fechado com o Fortaleza. Não estou aqui falando de negociação. Eu venho trazer para você o conhecimento sobre esse jogador, para você concluir se ele teria um bom encaixe ou não no nosso tricolor, tá? Depois da vinheta a gente começa a nossa análise, mas antes eu já te peço, dá essa moral, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, fala se conhece o jogador, se acha bola, se não gosta, se não conhece. Deixa aí o teu comentário para a gente ir enriquecendo esse debate e ir frutificando aí os pensamentos, tá bom? Depois da vinheta, a gente já começa, meus amigos e minhas amigas. Bom, vamos lá, meus amigos. Matheus Fernandes, um volante moderno, um volante que despontou no Botafogo, passagem pela seleção brasileira sub-17 e sub-20. Teve um grande destaque no Botafogo, tanto que em 2018, ao final do Brasileiro, o então campeão Palmeiras o contratou como uma grande contratação. Jogou no começo de 2019, chamou atenção e foi negociado com o Barcelona, pelas suas características de um volante marcador, mas de boa saída, de bom passe, aqueles passes entre linhas, né? Um jogador de um bom domínio, uma boa condução de bola, e por isso, pelas características, se adaptaria no Barcelona. É bem verdade que é um jogador que acabou não tendo muita oportunidade, até mesmo, né, pelo elenco do Barcelona, que contava com Busquets, contava com De Jong, acabando de chegar ao Barcelona. Além disso, Pjanic na reserva, dentre outros grandes jogadores que nós conhecemos. Acabou não tendo muito espaço, foi para o Real Valladolid. Não teve também tanto espaço assim, e ao final do contrato com o Barcelona, já que ele foi por empréstimo ao Valladolid, ao final do contrato com o Barcelona, o Palmeiras o adquiriu novamente, e ele tem vínculo com o Palmeiras até 2025, né? Então percebam que o Palmeiras apostou nesse jogador, confiou nesse jogador, ele chegou de volta ao Palmeiras no fim da temporada passada, e atuou pouco, né? Ele não vinha tendo ali uma sequência, ele chegou a jogar cerca de 4 jogos aí pelo Palmeiras nesse retorno, mas é um jogador que também enfrentava uma grande concorrência ali no meio campo do Palmeiras, com Zé Rafael, Danilo, Rafael Veiga, dentre outros jogadores, próprio Felipe Melo, dentre outros volantes no elenco palmeirense. Ele não teve tanta sequência, e a ideia do Palmeiras, ao que me consta, é justamente que esse jogador possa ter uma sequência, para ele adquirir ritmo, adquirir a dinâmica de jogo, e depois ele poder voltar, já que o contrato dele é até 2025, né? E é um jogador jovem, de 23 anos, que teria até mercado também para uma futura negociação, caso seja também do interesse da agremiação, no caso do Palmeiras, tá? É um jogador interessante, é um jogador que tem credenciais bem interessantes, parecidas até mesmo com um pouco, né, o estilo do Ederson, que é um volante marcador, é um volante que tem aquele box-to-box, um volante condutor, mas o Matheus Fernandes tem até uma característica que é um passe entre linhas, ele tem aquele passe um pouco mais em profundidade. A gente vai ver aqui algumas jogadas para a gente poder detalhar isso, tá? Então, é uma contratação que faz sentido,
Fortaleza sem o Ederson. Esse jogador, Matheus Fernandes, é um jogador com juventude, é um jogador com versatilidade, porque pode jogar de primeiro volante ou segundo volante, já que jogam de lado a lado, muitas vezes no Fortaleza. Pode jogar até mesmo como um meia, numa composição um pouco mais defensiva. E numa emergência, esse jogador pode fazer até uma lateral, tá? Uma lateral direita, um jogador destro. Então, versatilidade, juventude, bom passe, boa técnica, marcador, um jogador que se afina, que se encaixa com o modelo de jogo de Juan Pablo Vojvoda. Eu vou colocar aqui na tela algumas observações aqui, né? Isso com a camisa do Barcelona, aqui o Matheus Fernandes, a nossa análise do Razão Tricolor. Alguns dados aqui do Transfer Market, né? Um jogador de 23 anos, 1,83 m. Essa posição de que atua no meio-campo, né? Genericamente falando, a posição principal dele é de volante, ele é destro, está vinculado ao Palmeiras com contrato até 31/12/2025. Ele voltou ao Palmeiras em julho do ano passado, então ele pouco jogou, chegou a jogar naquele amistoso, né, do Palmeiras contra o Ceará, que o Palmeiras venceu, jogando basicamente com o time sub-20, mas o Matheus Fernandes atuou naquela ocasião, atuou naquela partida, tá? Passando aqui um pouco mais, isso mostra o histórico, jogador que surgiu ali em 2016 no Botafogo, ficou até 2018, fez uma grande temporada em 2018 pelo Botafogo, foi ao Palmeiras no começo do ano e depois ele foi para o Barcelona, emprestado ao Valladolid. Aqui a data só uma pequena correção que teria que fazer, né? Foi emprestado ao Valladolid, depois ele retornou ao Palmeiras, mas não retornou de fim de empréstimo. Ele, de fato, foi contratado novamente pelo Palmeiras, tanto que com um vínculo ali bem prolongado, né? Então esse é mais ou menos o histórico, como eu tinha detalhado. Aqui é o mapa de calor do jogador, para que a gente perceba como é um jogador de flutuação, como é um jogador que flutua bem no campo. Veja bem espalhado o mapa de calor dele, não tem uma zona específica, que mostra que é um jogador que se movimenta o campo todo, jogador de intensidade, é um jogador polivalente, é um jogador que tem uma boa penetração, um jogador que tem bons avanços, boa condução de bola, como a gente vai ver em um vídeo daqui a pouco, tá? 2018 também na mesma toada, ainda que com a predominância aqui pelo lado direito, mas percebam que tem áreas, tem regiões quentes também por toda parte do campo, né? E aí 2019 ele atuou um pouco menos, atuou numa equipe com espaços ali mais bem sedimentados, com menos liberdade de flutuação, mas ainda assim ele tem uma flutuação aqui por todos os lados do campo, tá? Esse é um jogador, portanto, um jogador interessante, um jogador que se encaixa, um jogador jovem, e para compartilhar com vocês aqui tudo isso que a gente está falando, eu vou colocar aqui algumas imagens desse jogador para que vocês possam atestar efetivamente o que nós estamos falando, tá? Vou colocar aqui imagens do The Football Comps BR, trazendo aqui uma certa análise do jogador, tá, pessoal? Vou soltar aqui o vídeo para que vocês possam acompanhar na prática, para que não fique aqui só uma teoria para vocês. Jogador aí com a camisa do Botafogo, jogador com a camisa do Palmeiras e com a camisa do Barcelona, né? Os clubes aí também do Valladolid. Olha só a técnica, né? Aquela puxadinha, jogador com habilidade, jogador com técnica. Então não é só um jogador raçudo, é um jogador que tem técnica. Vejam a condução boa de bola, um bom passe, jogador que faz o box-to-box, profundidade, infiltrações, desarme, inclusive isso, jogador de grande número de desarme também, tá? Isso é importante se mencionar. E uma bola na trave, né? Jogador que finaliza, vocês vão perceber isso também. É um jogador de finalização também, afeiçoado a isso. E mais alguns lances aqui, desarmes no caso, passes, né? Que ele gosta de fazer passes verticais, como o Felipe. Olha a condução de bola, olha o drible curto, com uma boa condução de bola, né? Como é um diferencial. Aqui aquela condução, o domínio orientado e o drible para o outro lado,
jogador que arrisca de fora da área, isso é importante, inclusive. Aqui mais um passe, olha que belo passe entre linhas que o jogador deu. Olha essa condução de bola, minha nossa senhora. Jogador aí também afeiçoado a chapéu, outro lançamento, né? Arremate no gol, ainda que não tenha sido gol, mas um bom arremate, que mostra que o jogador gosta disso. Veja aquela condução, né? A bola prega no pé, mais uma vez conduzindo a bola. Aqui uma característica mesmo do jogador, arremate mais uma vez. Veja como é um jogador versátil, como é um jogador de um leque variado, um jogador diversificado. Olha a condução de bola, né? Aquele domínio orientado, que você orienta para um lado e você puxa para o outro. Isso é uma característica realmente de um bom driblador, tá, pessoal? Falando em termos técnicos. Mais uma vez, né, o jogador com arrancada e com um passe final, arremate, mais um banho de cuia, como a gente fala na terrinha, né? Não é chapéu nem lençol, é banho de cuia, opa, caneta. Tudo bem, são os melhores momentos, mas você vê que é um jogador que tem, né, credenciais, um jogador que tem um arsenal, que tem um leque sortido, diversificado. Olha o lançamento mais uma vez. Aqui trabalhando desarme no Valladolid. Olha essa condução de bola dele, é bem característica, é uma condução bem destacada, na verdade. Clarear jogadas, limpar jogadas. Mais uma vez aí a proteção, né? O jogador protegendo. Essa condução de bola dele é uma coisa bem interessante. Eu já imagino, né, dando certo, uma transição ofensiva no time de Juan Pablo Vojvoda. A gente precisa disso, um jogador que tenha condução, mas que tenha a capacidade de um passe preciso no momento certo, para deixar um companheiro na cara do gol, né? E esse é um diferencial desse jogador, um diferencial bem interessante, porque marcador tem aos montes, mas um marcador que sabe conduzir, um marcador que arremata, que gosta de bater no gol, um marcador que tem bom passe, já não é tão característico. Ele não tem histórico de gols de fora da área, de tantos gols assim, mas está sempre arriscando, sempre beliscando, e uma hora dessa bate alguém, uma hora dessa o goleiro dá rebote, a bola entra, como aí, né? Aqui no caso foi um desvio. Tem que chutar no gol também, né? Uma coisa até que o Fortaleza fazia e no segundo turno deixou de fazer. O Ederson gostava disso, né? O Ederson tinha até uma pancada um pouco mais forte aí do que o Matheus Fernandes, mas o Ederson não tinha muito esse passe entre linhas. Então, o que a gente conclui desse jogador? Um jogador marcador, um jogador que tem bom número de desarmes, um jogador que tem boa condição de bola, que tem um bom passe, um jogador que conduz de maneira vertical também o jogo, com um passe preciso, jogador importante para transições, um jogador que flutua o campo todo. Então, é um jogador que encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Fortaleza, tá? É isso que eu tinha para dizer, que é um jogador que encaixa muito bem. Não vou falar aí sobre negociação, não vou falar se está acertado, né? Se realmente já está ali em vias de oficialização. A gente tem o quadro do mercado da bola que vocês pedem, que a gente traga opções. Então, esse é o jogador trazido hoje. O jogador que, para mim, encaixa aí nesse Fortaleza, tá? Era esse, então, o jogador do mercado da bola de hoje. Tamo junto, pra cima, Leão, com muita paixão, com muita emoção, mas também com muita... aqui. Razão, tamo junto.